A gente segue falando sobre esse assunto porque diversas regiões do país estão em atenção para a possibilidade de chuva forte hoje. Sobre essa instabilidade, nós vamos conversar ao vivo agora com a Paula Soares, meteorologista da Climatempo, e conversa com a gente ao vivo nessa manhã de domingo. Paula, muito bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigado por abrir uma agenda nesse domingo de manhã, logo cedo assim, e conversar um pouco com a gente sobre o tempo em todo o país. Seja muito bem-vinda. Opa, Paula, muito obrigada. Bom dia. Eu queria começar perguntando para você onde é que deve chover hoje, quais as regiões em que deve chover e essas chuvas mais fortes devem estar concentradas em que pontos do nosso país? Tá, hoje o risco para chuva mais intensa é nos extremos do país. Então já está chovendo há muitos dias lá na região norte, né? Ainda com potencial para algumas pancadas mais fortes, né? Mas são aquelas pancadas mais isoladas na região norte, como é comum na região. Uma região que merece atenção hoje é o litoral do Nordeste, não tem risco para temporal, mas como já é uma região, principalmente a região litorânea, né? Que já enfrenta a chuva há muitas semanas, então o solo está muito encharcado. Então, por mais que não seja um temporal, essa chuva ainda pode provocar alguns problemas. Litoral de Pernambuco, de Alagoas, né, situação ainda de atenção aí nessas regiões. E onde tem mais chuva hoje é no sul do Brasil. A gente tem a atuação de um sistema de baixa pressão ali na costa do Paraguai, pegando ali parte da região sul também. Então, principalmente Santa Catarina e Paraná, hoje vão ter bastante chuva. São regiões aí com dia de céu encoberto, realmente temperaturas baixas em todo o sul do Brasil, com essa chuva que fica indo e voltando, e tem risco para temporais no sul do Brasil. Em São Paulo, a gente tem esse tempo um pouco mais instável também, né? Temperaturas mais baixas, mas não tem risco para temporal. A gente só deve ter um pouquinho de chuva no fim do dia. Mas olha, falando já uma prévia aí para o que a gente vai enfrentar na semana, a gente acabou de acompanhar esse giro aí com os repórteres, né, com os correspondentes, e a gente viu que de fato tem essa situação ainda de secura no país, né? Por exemplo, região de Brasília, acho que você deve saber disso, né? Kenzo, difícil para respirar, porque realmente a região não recebe chuva há muito tempo. A gente passou o mês de julho aí com a influência de um bloqueio atmosférico, ou seja, as frentes frias não conseguiram avançar pelo Brasil, então foi um mês muito seco. E para essa semana a gente tem uma grande mudança. Vai avançar uma frente fria bem mais forte pelo país, ela vai intensificar a chuva em muitas áreas que já não tinham chuva há muito tempo. Tem chuva para Brasília na quarta-feira, vai ser uma semana muito instável em São Paulo, com temperatura baixa, Rio de Janeiro, Goiânia, Mato Grosso do Sul. Então essa semana promete muitos destaques da meteorologia, viu? Porque tem chuva e tem frio para muitas áreas do Brasil, Kenzo. Muito assunto para a gente conversar ainda, né, Paula, ao longo dessa semana. Isso. Agora, eu queria saber o seguinte, é a chegada dessa frente fria mudando aí um pouco a carinha? Já é o tom do inverno, uma onda realmente de frio, de temperaturas mais baixas, como a gente está acostumado, mas aqui na região sudeste e sul do país, isso permanece depois da passagem dessa frente fria ou volta a fazer calorão, aquela secura retorna? Vai retornar, não vai ficar o mês inteiro frio, não. Até o fim do inverno, né? Até setembro a gente não vai ficar com esse tempo mais friozinho, não. Teremos ainda alguns picos de calor em que a temperatura consegue subir. Só que esse mês agora já é completamente diferente de julho, né? Que a gente teve muita secura, temperaturas muito altas. A partir de agora, não. Rompeu esse bloqueio, então as frentes frias avançam. Então, vem a chuva agora primeiro e depois vem a queda acentuada de temperatura. Só para a gente ter uma noção, São Paulo, por exemplo, para o fim da semana, vai ter máximas abaixo de 20 graus, temperaturas mínimas na casa dos 10. O Rio de Janeiro, né, que hoje já está um pouquinho mais fechado, mas a temperatura ainda vai chegar aos 28, né, como a repórter avisou, mas para o fim da semana tem temperatura perto de 23. Na região sul do Brasil tem temperatura negativa para essa semana, então a gente vai passar bons dias com essa temperatura mais baixa. Então, finalmente, a gente lembra que estamos no inverno, né, porque em julho foi difícil da gente lembrar disso, mas agora realmente vai esfriar um pouquinho. Paula, eu queria que você falasse, detalhasse um pouco para a gente sobre a previsão para os próximos dias, para as próximas semanas, para esse mês de agosto agora, relacionado muito à região nordeste e região norte do país, né? A gente falou bastante agora da região sudeste, centro-oeste, até sul, e na região norte e nordeste do país. Como é que vai estar o tempo para os próximos dias? Bom, uma boa notícia para o norte é que também esse bloqueio atmosférico, que não deixava as frentes frias avançarem, estava deixando o tempo muito seco em parte do sul da Amazônia também. Não chovia no sul do Amazonas, em Rondônia, até parte do Acre, o Tocantins, e essa frente fria que avança agora, ela consegue levar
um pouco de chuva para essas regiões também, né? Então, para a região norte, essa é uma boa notícia, mas a costa norte da região ainda continua recebendo alguns temporais. Então, região ali de Belém, Macapá, Boa Vista, ainda tem mais alguns dias aí com tempo bastante instável, né? Não tem mudanças, na verdade, para a região. Ao longo de todo esse mês ainda tem muita umidade, que é característica mesmo da região. Então, essas pancadas continuam. E aí, com destaque para essa chuva também que aumenta na faixa sul. Na região nordeste, ventando em todo esse período, né? Agora no inverno, tem rajadas moderadas acontecendo em praticamente todos os dias, a população está percebendo bastante isso, algumas rajadas de até 50 quilômetros por hora. Para o interior não está chegando muita chuva ainda, até chega em parte da Bahia ali, mas sul do Piauí, do Maranhão, interior de Pernambuco ainda seguem um tempo um pouquinho mais seco. Agora a faixa litorânea segue nessa situação que eu falei, que assim, não tem temporal, não é que a chuva de um dia provoca problemas por causa do volume acumulado, mas como já vem chovendo há muito tempo, né, não está dando tempo do solo secar. Então, toda a faixa litorânea, especialmente a leste, né, ali leste de Pernambuco, pegando a região de Recife, leste de Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, ainda segue com esse tempo mais instável. O que provoca isso são as ondas de leste, que é uma instabilidade que se forma no oceano e avança ali em direção à costa, e isso, por enquanto, ainda não enfraquece, né? Então, a gente continua com bastante chuva ali pela costa nordestina, principalmente a faixa leste. Na última passagem dessas ondas leste, Paula, a gente teve muitos problemas em algumas cidades com deslizamentos de terras, né? Uhum. Tem alerta também para isso nessa região nordeste, em alguma outra região do país? Por enquanto não tem por causa do volume acumulado. Lá para o mês de maio, comecinho de junho, a gente teve muita chuva e a chuva foi mais grossa, mais intensa. Agora a gente mantém a atenção porque não deu tempo do solo secar, então ainda não dá para descartar sim que alguma coisa aconteça. Mas o volume de chuva, pelo menos, agora é um pouquinho mais baixo, né? A gente só fica em atenção por causa da frequência dessa chuva. E quando há esse risco, que há uma preocupação muito grande nessa região nordeste do país, por conta das falésias, né, Paula? É importante a gente lembrar isso. Mas para o que está previsto agora, para os próximos dias, não há risco, então, de quedas, por exemplo, dessas falésias que tem ali na região nordeste do país. Eu acho que é importante a gente dar um pouco desse serviço também para as pessoas, né? Sim, mas não, por enquanto não, é só uma chuva persistente, mas o volume é baixo, né? Então, por enquanto não, a gente não mantém não. Maravilha. Então, inverno chegando com carinha de inverno habitual para a gente ao longo dessa semana. Vamos tirando o casaco do armário, hein, minha gente? Conversamos aqui ao vivo com a Paula Soares, que é meteorologista da Clima Tempo. Obrigada, Paula. Bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia para todos.